Nesse vídeo, que ficará disponível apenas 48 horas, nós vamos fazer tanto o acompanhamento da nossa carteira pública de investimentos e eu vou trazer para vocês a minha perspectiva diante do cenário atual. Então vamos abordar 5 pontos nesse vídeo. O primeiro deles, como eu estou enxergando o momento atual. É um momento de risco exacerbado ou é uma grande janela de oportunidades? Segundo ponto, as posições defensivas da nossa carteira pública de investimentos. Quais são as ações mais sólidas? Vou trazer também 2 ações que não estão na carteira, mas que têm essa característica bem defensiva para o seu patrimônio, principalmente se você olha para dividendos crescentes no longo prazo. Terceiro ponto, vou falar para vocês 2 ações de retomada, que seriam ações que poderiam catalisar uma forte valorização da sua cotação no momento de retomada do mercado. Quarto ponto, agora é o momento de fazer caixa ou continuar aportando. E aqui é um ponto muito importante, dependendo do seu perfil como investidor. A gente vai classificar isso aqui e vai ficar bem claro para vocês. Quinto e último ponto, vou dar 2 dicas essenciais. E essas dicas são importantes para manter você no jogo do longo prazo. É no longo prazo que você vai construir um fluxo de renda que vai ser o seu complemento previdenciário lá na frente. Tudo isso vou explicar para vocês no detalhe para você sair daqui sem dúvidas. Agora, se esse vídeo te ajudar, eu peço que você deixe para mim no comentário uma solicitação de análise. A solicitação mais curtida eu vou trazer ainda nessa semana uma análise atualizada, com valuation, perspectiva de médio e longo prazo. Vamos analisar resultados, realmente aqui uma análise completa para vocês do comentário mais curtido. Então me dá essa moral e bora pro vídeo. Bom, para começo de conversa, nós temos o Ibov flutuando nessa faixa dos 120 mil pontos, tanto no segundo semestre do ano passado, como agora recentemente no primeiro semestre de 2025. 120 mil pontos me parece ser o novo piso do Ibov. É claro que sempre pode cair mais de acordo com os indicadores macroeconômicos, principalmente a política fiscal e a inflação que seguem sim no radar dos investidores institucionais e do investidor gringo. Entretanto, olhando aqui para o preço-lucro projetado pela Economática, atualmente nós temos um preço-lucro na casa de 7 vezes. Entretanto, a nossa bolsa, uma das mais descontadas do mundo, vem negociando hoje a um preço-lucro de 7,89 vezes. É uma projeção bem próxima da Economática, que verificou o PL em dezembro de 2024 em 8,1 vezes. Mas percebam que de lá para cá já houve uma queda substancial, então poderíamos cravar aí um PL na casa de 7 vezes. E estamos olhando, é claro, para o PL médio da Bolsa. Navegando nesse mar de oportunidades, você tem ações muito mais descontadas, principalmente na seara das small caps, empresas entregando forte crescimento de lucros e receitas, trabalhando com margens muito elevadas e ainda assim extremamente descontadas. Então aqui nós temos 2 perspectivas. Você quer ganhar dinheiro no curto e médio prazo? Provavelmente a melhor opção para você é um tesouro pré-fixado 2027 ou 2031. Esse tesouro vai entregar de forma garantida para você um retorno anualizado de 15,15% ao ano em juros compostos. Isso pode multiplicar o seu patrimônio, dobrar o seu patrimônio em 6, 7 anos, desde que você tenha a consistência de carregar esse título até o final. Então, realmente, um retorno bastante atrativo. Em contrapartida, quem compra a bolsa hoje está tomando um risco um pouco maior, porque a gente não sabe quando de fato irá acontecer a retomada do mercado, porém está garantindo um yield on cost, ou seja, um dividendo crescente na perpetuidade muito generoso, né? Então temos empresas entregando um earnings yield aqui de quase 20%, como é o caso do Banco do Brasil e algumas empresas do setor elétrico. Todas essas empresas com excelente histórico na distribuição de dividendos. Então vamos lá, qual é a nossa estratégia aqui? Acumular patrimônio a longo prazo, alcançando uma taxa de retorno superior aos principais índices de mercado, como o Ibov e também taxa básica de juros. E nessa esteira, ser muito bem remunerado via dividendos, né? Então, o nosso foco primordial é o forte crescimento de renda passiva no longo prazo. E trabalhando com horizonte de tempo de longo prazo, seria muito mais interessante utilizar as ações como veículo de acúmulo patrimonial, porque a longo prazo, dificilmente, uma renda fixa vai conseguir bater o retorno total gerado por excelentes empresas, né? Considerando, é claro, os diversos aspectos como bonificações e também reinvestimento dos proventos. Então nem sempre você vai encontrar a melhor empresa do setor para sua carteira, mas eventualmente você vai encontrar uma SLC Agrícola, uma Ferbasa ou até mesmo uma Klabin que vai entregar um retorno muito superior à renda fixa do período. Pessoal, e não tem jeito, o mercado se comporta de maneira cíclica e você tem que acostumar com essa oscilação patrimonial no curto prazo, mas vejam o que acontece numa retomada de ciclo de mercado, como foi o caso da Itaúsa. Então vejam que em 2016, no ápice da crise política e econômica aqui no Brasil, as ações da Itaúsa chegaram a custar R$ 5,51. Entretanto, devido ao forte impulso do ciclo de alta, somado também ao crescimento dos lucros da empresa, a cotação da Itaúsa sai de R$ 5,50 para R$ 11,18 em 2020. Então é 100% de alta só na cotação do ativo, sem contar os diversos dividendos pagos anualmente, né? Então ao longo desse período de 5 anos, a Itaúsa pagou muito mais
de R$ 4,00 por ação. Por quê? Porque além dos dividendos entraram aqui bonificações de novas ações. Isso vai multiplicando também o número de dividendos recebidos pelo acionista. Essa mesma dinâmica aconteceu também com as ações da CEMIG, que saíram de R$ 4,29 para R$ 14,72 em 2021, e também com as ações da Klabin, que saíram de R$ 2,83 em 2017, alcançando o patamar de R$ 5,49 em 2021. Então vejam que dificilmente você vai conseguir cravar o fundo do poço, mas você vai continuar comprando enquanto você considerar que existe margem de segurança. E hoje, fazendo um valuation grosseiro, a gente encontra várias ações sendo negociadas muito abaixo do seu valor intrínseco. Então realmente eu não sei falar para vocês qual é o fundo do poço do Ibov. Entretanto, considerando o grande desconto que eu tenho hoje, eu sigo acumulando o número de ações, olhando sempre para o fluxo de renda passiva, que deve se multiplicar muito nos próximos anos. Porém, é importante ter empresas de características defensivas para você passar de maneira mais suave pelo fundo do poço, empresas que vão ainda estar te remunerando muito bem porque sofrem poucos impactos dos ciclos econômicos. Quais seriam essas empresas? Principalmente empresas do setor financeiro e do setor de utility, né? Então nós temos aqui as ações, por exemplo, da CEMIG, da Celesc, empresas do setor de distribuição de energia, cuja demanda é constante e crescente e tem suas tarifas reajustadas com base nos índices inflacionários, né? Nós temos aqui também o setor financeiro, o setor bancário é um setor que é muito resiliente no Brasil e um excelente provedor de dividendos. Então justamente essas ações com características mais defensivas vão nos ajudar a passar de maneira mais tranquila durante esse cenário mais estressado. Aqui nós temos uma matéria recente da Economática que destaca a importância de setores com histórico consistente no pagamento de dividendos para estarem na carteira dos investidores agora, durante esse cenário de turbulência, de elevada inflação e de perspectiva de alta na taxa básica de juros. Isso porque as empresas dos setores de utilities, serviços públicos como energia elétrica, gás e água e do setor financeiro são amplamente reconhecidas como boas pagadoras de dividendos. Isso ocorre porque ambos os setores possuem características que garantem a estabilidade e previsibilidade dos seus fluxos de receita, mesmo em cenários econômicos adversos. Então, eu sempre falo para vocês, está começando a montar uma carteira de investimentos de longo prazo? Temos commodities interessantes, temos sim empresas small caps, micro caps, mas mais importante ainda, começar pelo arroz com feijão, aquilo que sempre deu certo aqui no Brasil. Setor elétrico, setor de utility, saneamento, seguradoras e setor bancário. Então, esses setores não vão deixar ninguém passar fome de dividendos, mesmo que os dividendos reduzam pontualmente, eles estão aqui caindo quase que mensalmente na conta da corretora, ajudando você a reforçar os seus aportes e comprar lá no fundo do poço. Então isso vai gerar um impacto muito significativo na retomada do mercado. Por quê? Porque você passou anos acumulando no mercado de baixa, né? Então quando vem a retomada e dobra a cotação de um ativo, o seu patrimônio ele cresce muito mais, porque além de dobrar, ele também te paga dividendos que acabam crescendo nesse ciclo de alta. Então vejam que os dividendos da Itaúsa saíram de 53 centavos em 2015, alcançando R$ 1,19 em 2019. Então, além de dobrar a cotação, ela também dobrou a distribuição de proventos. Então, você ganha em várias pontas e isso que, de fato, gera aquele impulso no seu acúmulo patrimonial na retomada do mercado. Agora é bom ter também algumas ações de retomada, ações que sofrem um pouco mais no fundo do poço, mas que também entregam a valorização muito acima da média numa retomada de mercado. Como nós vimos aqui, as ações que mais se valorizaram foram ações de baixa capitalização, ou seja, as chamadas small caps, como é o caso da Ferbasa e também da SLC Agrícola. Essas ações elas sofrem devido à sua baixa liquidez, com a saída de capital gringo, a cotação delas amassa bastante. Entretanto, o oposto também é verdadeiro. Quando o capital gringo retorna para a nossa bolsa, o impacto nessas ações de baixa liquidez é um impacto muito maior, então elas se valorizam muito mais no ciclo de retomada no mercado. E aqui nós temos 3 ações que desempenham essa função na carteira. A primeira delas é a Blau Farmacêutica, uma small cap bastante interessante, tem apresentado retomada de resultados, é uma ação de baixa liquidez que vem sendo fortemente penalizada, ainda que o mercado institucional no qual ela atua tenha sido regularizado agora no último semestre de 2024. Os resultados vêm crescendo aos poucos e eu acredito que ela pode sim entregar uma forte valorização, mas vai continuar sangrando diante desse cenário estressado. A segunda ação é a Ferbasa, uma ação que também está num processo de retomada de resultados. A gente vê um crescimento do EBITDA e a ação negociada abaixo do seu valor patrimonial. E a terceira é o BR Partners, um banco que atua no mercado de capitais e é justamente o setor que vai passar por um forte aquecimento no momento de retomada do mercado, podendo explodir aqui a rentabilidade desse banco que também distribui excelentes dividendos.
proventos. Então são 3 ações um pouquinho mais arriscadas, mas ações que eu acredito que podem entregar uma valorização bem maior que as demais no ciclo de retomada do mercado. Se vocês querem um vídeo mais aprofundado dessas 3 ações, peço que vocês deixem um comentário. A depender da demanda, nós vamos trazer na semana que vem. Quarto ponto, fazer caixa ou aportar. Pessoal, existem 2 tipos de investidores. Tem o investidor mais experiente. Ele é um investidor que trabalha com muito mais critérios para aportes. Por quê? Porque é o cara que já comprou Copasa a 13, 14, 15 reais, já tem uma posição bem montada em Copasa, comprou CEMIG a 8, 7 reais, tem uma posição gigante em CEMIG. Então esse investidor que está muito bem posicionado nos ativos há anos, já recebe uma montanha de proventos, esse investidor não tem pressa para continuar comprando o bolsa agora. Então ele é muito mais criterioso e exigente para novos aportes. Mas você está começando a construir seu patrimônio agora, eu acredito que muitas ações já têm se embutido um excelente potencial de desconto, então você vai continuar comprando ao longo de vários meses e ainda que a cotação siga caindo, você vai seguir realizando novos aportes e reinvestindo os proventos. Lembrando que muito mais importante para o pequeno investidor que está começando agora é estabelecer um preço teto conservador para aportes, ou seja, exigindo bastante desconto frente ao valor justo dos ativos. Para o pessoal do Clube de Membros, na área comunidade, nós temos lá o link da minha planilha pessoal, onde eu faço análise de alguns ativos que eu considero interessantes para o investimento a longo prazo, inclusive tem o meu preço teto que é bastante conservador. Inclusive esse preço teto será revisado após a próxima reunião do Copom, exigindo mais um pouco de desconto em algumas empresas, principalmente as empresas mais alavancadas. Se você quer ter acesso a esse tipo de material, é um material exclusivo que eu mantenho atualizado constantemente. Te convido a fazer parte do nosso clube de membros. Por apenas R$ 4,99 terá acesso a esse material e muito mais, além de vídeos exclusivos todos os finais de semana. Quinto ponto, 2 dicas essenciais para o pequeno investidor. Pessoal, eu vejo muita gente negligenciando a diversificação de portfólio, né? Então eu acho interessante o investidor começar com pelo menos 4 ações posicionadas em setores distintos e guiados também pelo valuation. Então você quer comprar uma boa empresa e principalmente uma boa empresa descontada, aumentando a eficiência dos seus aportes. Então a diversificação é importante para te manter no jogo. Alguma das suas teses pode não vingar no longo prazo e as demais vão compensar isso. Vejam que nessa janela de tempo, de 2000 até 2025, nós tivemos um retorno do Banco do Brasil bem próximo do CDI, considerando aqui o retorno gerado pelo mais retorno. Tá? Em contrapartida, a Klabin entregou 700%, SLC Agrícola 900% e Ferbasa 1.300%. Então vejam que a diversificação ela serve não só para te proteger no longo prazo, mas também para entregar uma potencial rentabilidade maior, né? Então muito cuidado para não ficar excessivamente concentrado em pouquíssimas ações, mas se você vai começar, tenha critérios. Não precisa trazer 200 ações para sua carteira. Seja criterioso na seleção com base na qualidade dos ativos. Segunda dica é pare de perder dinheiro girando carteira. Nós temos um estudo muito interessante conduzido nos Estados Unidos que descobriu que as pessoas que morreram e deixaram dinheiro investido tinham um retorno médio melhor do que os vivos. Isso acontece porque quanto mais tentativas de comprar e vender para acertar o timing do mercado, maior a chance do retorno convergir para a média ou mesmo ser pior do que isso. Vejam que a dispersão entre os 50 melhores e os 50 piores dias, eles ficam justamente nos momentos de crise, como em 2008 e em 2020 na crise do coronavírus. Só que você não vai conseguir acertar perfeitamente o timing de entrada para capturar melhor alta. Então a melhor coisa que você faz é deixar o seu patrimônio exposto a boas ações, permitindo que durante esses momentos de alta exuberante você consiga catalisar uma alta para o seu crescimento patrimonial. Lembrando de fazer previamente uma seleção qualitativa competente dos ativos que você vai colocar na carteira. Depois disso, meu amigo, é carregar a longo prazo. Vejam que quem perdeu os 10 melhores dias dos últimos 24 anos sacrificou metade da sua rentabilidade. Por fim, nós temos esse gráfico que mostra que quanto mais você gira, mais você tende à média, né? Então, os investidores que giraram carteira ouvindo as recomendações do mercado tiveram um retorno acumulado bem próximo do CDI do período, enquanto aquele investidor que permaneceu de forma passiva, acumulando ações a longo prazo, teve um retorno muito superior. Então, primeiramente, procure comprar barato, com margem de segurança. Agora, comprou uma excelente ação, esquece ela na carteira. Ações de boas companhias entregam esse gráfico crescente de lucros, e a distribuição dos proventos crescentes a longo prazo é que de fato vão te remunerar, mas isso requer paciência. Além disso, o patrimônio líquido da empresa cresce e o seu patrimônio cresce junto, seja via valorização da cotação ou até mesmo bonificações sucessivas, como foi o caso da Itaúsa. Então, muita calma ao conduzir os seus investimentos, entendendo que o mercado tem essa característica cíclica e que essa poderia ser uma grande oportunidade se você tem também a estratégia previdenciária. Para o pessoal do Clube de Membros, meu muito obrigado. Vocês mantêm esse projeto de pé. Estamos chegando em praticamente 200 participantes do nosso grupo do WhatsApp, muitos investidores já experientes colaborando com o crescimento da nossa comunidade. Se você gostou desse vídeo, deixa para nós o seu comentário, isso é muito importante. Deixa também o seu like e até o próximo vídeo.